Você já imaginou o que faria se precisasse escolher entre sua fé e a sua vida? Essa é a história de um homem que enfrentou uma cova de leões por sua fidelidade a Deus. E o que aconteceu dentro daquela cova mudou um reino inteiro. Quer saber como essa incrível história termina? Então assista até o fim, porque o desfecho vai te surpreender. Daniel era um jovem hebreu de linhagem nobre, levado para a Babilônia como prisioneiro quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Mesmo em terra estrangeira, ele se destacou por sua sabedoria e fidelidade a Deus, e Deus o abençoou com uma inteligência que o colocava à frente dos demais. Desde o começo, Daniel fez um compromisso firme de viver conforme os princípios de sua fé, evitando a idolatria e permanecendo fiel ao Deus de Israel. Anos depois, quando o Império Persa conquistou a Babilônia, o novo rei, Dário, percebeu o talento e a integridade de Daniel e o promoveu a uma posição de alta responsabilidade no governo. Dário até considerava colocá-lo como o principal governante abaixo do rei, dada a sua integridade inquestionável. Os outros líderes e oficiais do reino ficaram profundamente invejosos e preocupados com a influência de Daniel. Eles sabiam que a razão do seu sucesso era sua fé inabalável em Deus e sua vida de oração disciplinada. Então, esses líderes corruptos se reuniram para encontrar uma maneira de derrubar Daniel, mas ele era tão honesto e íntegro que não conseguiam encontrar nenhuma falha ou erro nele. Após observarem sua rotina, tiveram uma ideia: atacar Daniel em sua relação com Deus. Sabendo que Daniel orava regularmente, os oficiais decidiram usar isso contra ele. Eles se aproximaram do rei Dário e o convenceram a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer pedidos ou orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Aqueles que desobedecessem seriam jogados na cova dos leões. Dário, sem perceber a armadilha que esses homens estavam armando contra Daniel, concordou e assinou o decreto. Na lei dos medos e persas, uma vez que um decreto era assinado pelo rei, ele não podia ser revogado nem mesmo pelo próprio rei. Quando Daniel soube do decreto, ele entendeu que estava em grande perigo. No entanto, sua fé em Deus era mais importante para ele do que a sua própria segurança. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e que devia ser fiel, mesmo em meio à ameaça de morte. Então, Daniel manteve seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele ia até sua casa, abria a janela que dava para Jerusalém e se ajoelhava, como sempre, para orar e dar graças a Deus, demonstrando sua confiança e fidelidade. Os oficiais estavam observando e, ao verem Daniel orando, foram rapidamente ao rei e denunciaram a desobediência de Daniel ao decreto. Quando Dário ouviu isso, ficou profundamente angustiado, pois gostava de Daniel e respeitava sua lealdade. No entanto, devido à natureza irrevogável do decreto, ele não teve outra escolha senão ordenar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes de Daniel ser lançado na cova, o rei, pesaroso, disse a ele: "Que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre." Dário passou a noite sem comer ou dormir, atormentado pela ideia de que seu decreto havia condenado um homem inocente. No silêncio de seu palácio, o rei se perguntava se Deus realmente teria o poder de salvar Daniel. Dentro da cova dos leões, Daniel estava cercado por leões famintos, mas manteve a calma, confiando que Deus cuidaria dele. Em um ato de poder divino, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum a Daniel. Ele permaneceu em paz, consciente de que Deus estava com ele, protegendo-o naquela situação aparentemente sem saída. No amanhecer, o rei Dário correu até a cova e com ansiedade chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões." Para sua alegria e espanto, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Ele estava ileso, sem nenhum arranhão sequer. Todos ficaram maravilhados com o milagre, e o rei Dário imediatamente ordenou que os homens que haviam tramado contra Daniel
fossem jogados na cova dos leões, onde foram rapidamente devorados. Depois desse acontecimento extraordinário, o rei Dário publicou um novo decreto em todo o seu reino. Ele proclamou que todos deveriam reverenciar e temer o Deus de Daniel, dizendo: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Essa história de Daniel na cova dos leões tornou-se uma poderosa demonstração do poder e da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem com sinceridade e coragem. A história de Daniel na cova dos leões também nos ensina diversas lições sobre fé e fidelidade a Deus. Daniel não se deixou abalar pela pressão da sociedade ou pelo medo da morte. Ele sabia que sua relação com Deus era a prioridade máxima em sua vida e permaneceu fiel, mesmo diante da ameaça de perder tudo. Daniel confiava que Deus estava com ele, não importando o quão perigosa fosse a situação. Essa confiança profunda o sustentou e o ajudou a manter a paz em meio à aflição. Por meio da fidelidade de Daniel, Deus foi glorificado. Todo o reino de Dário foi impactado pelo testemunho do livramento de Daniel, e o próprio rei reconheceu o poder e a soberania do Deus de Israel. A história de Daniel na cova dos leões nos lembra que, ao nos mantermos fiéis a Deus, mesmo nos momentos de maior dificuldade, Ele se mostra fiel para nos proteger e usar nossa vida como testemunho para outros. Se essa história inspirou você, compartilhe